Seja bem-vindo à primeira aula do curso de Assembly x86 para Linux, e nessa aula eu estarei falando um pouco do nascimento do Assembly. Kathleen Booth foi uma das pioneiras na criação das primeiras linguagens Assembly. Na década de 40 e em 1947, junto com seu marido Andrew, ajudou no desenvolvimento do ARC, que foi um dos primeiros computadores eletromecânicos que utilizavam relés e tubos de vácuo para controlar a corrente elétrica. Ela também publicou um importante relatório sobre o ARC-2, que descrevia, entre outras coisas, a arquitetura de von Neumann, que também é outro gigante que mais para frente eu irei falar sobre ele. Nesse relatório, ela introduziu uma coisa chamada notação contratada, que foi um precursor da linguagem Assembly. E essa abordagem permitiu que programadores naquela época escrevessem código de forma mais abstrata, sem precisar lidar diretamente com instruções de código de máquina, ou seja, os zeros e uns, o famoso código binário. E isso se tornou a base para o surgimento das linguagens Assembly modernas, porque tornou possível a programação de computadores de maneira mais eficiente e compreensível, sem toda a complexidade do código binário. Então, sem dúvidas, o trabalho de Kathleen foi crucial para o avanço da programação e da computação moderna. E agora a gente vai falar desse outro gigante aqui, que é o Maurice Wilkes, que também foi um gigante aí da computação. Ele desempenhou aí um papel fundamental porque ele desenvolveu uma coisa chamada microprogramação. E ele também foi um dos criadores dos primeiros mnemônicos junto com David Wheeler para os primeiros computadores, os chamados EDSEC. Ele introduziu o conceito microprogramação como uma forma de controlar o comportamento de um processador, em vez de você fazer modificações no hardware em si. A microprogramação, ela utiliza sequências de instruções simples chamadas de microcódigos. E esses microcódigos, eles controlam as operações internas do processador, como movimentação de dados e execução de cálculos, permitindo mais flexibilidade e capacidade de adicionar novos comportamentos ao processador. Como vocês podem ver aqui atrás, tem os computadores daquela época, pessoal. Olha só como que eram, uns trambolhos. Mas sem nada disso, possivelmente não teríamos os computadores modernos e atuais da nossa época. E agora a gente vai saltar um pouco no tempo para falar do Intel 8086, porque aqui a gente já vai entrar no conceito 16 bits, porque ele foi um processador de 16 bits projetado pela Intel entre o início de 1976 e 8 de junho de 1978. E aqui, como a gente pode observar, podemos analisar ele por dentro. Podemos ver, por exemplo, aqui os registradores altos e baixos, a low, que é a unidade lógica e aritmética. Mais para frente eu irei falar sobre isso. E aqui temos uma explicação aqui sobre a microprogramação, que, como eu já tinha falado, é uma técnica que permite que as instruções de máquina complexas sejam implementadas por meio de um conjunto de instruções mais simples. Esse conceito permitiu, obviamente, a criação de CPUs mais flexíveis e foi fundamental no desenvolvimento de processadores mais complexos que temos atualmente. E aqui, como podemos ver na imagem, também temos o microcódigo. Podemos analisar aqui e também, entre outras coisas, aqui no nosso processador. Mas que não iremos falar sobre isso nesse momento. Com o Intel 8086, surgiu uma coisa chamada segmentação. A segmentação é um processo pelo qual a memória principal do computador é, logicamente, dividida em diferentes segmentos, e cada segmento possui seu próprio endereço base. Ela é utilizada basicamente para melhorar a velocidade de execução do sistema do computador, permitindo que o processador busque e execute os dados da memória de forma mais fácil e rápida. A unidade de interface de barramento contém 4 registradores especiais de 16 bits. O 8086 ele não trabalha com toda a memória de 1 MB ao mesmo tempo. No entanto, ele trabalha apenas com 4 segmentos de 64 KB dentro de um total de 1 MB de memória. Ou seja, para vocês verem como que era limitado a coisa nessa época. E não demorou muito para que, obviamente, surgissem limitações e problemas. Logo mais a gente vai estar observando isso. E aqui eu tenho um exemplo da memória
Temos aqui os 4 segmentos principais, o extra, stack, code e data, ou data, como vocês quiserem pronunciar. Então, como é que funcionava? Cada um desses segmentos tinha um espaço de 64 KB, tanto o extra, stack, code e data. E cada um deles, como podemos ver aqui, era responsável por algo. O segmento extra, ES, era usado para operações adicionais de dados, como operações de string. O segmento de código, CS, ele contém as instruções do programa a serem executadas. O segmento de pilha, também podemos chamar de segmento stack, é usado para operações de pilha, como chamadas de subrotinas e armazenamento de variáveis locais. Depois, mais para frente, também iremos estar trabalhando nisso daí. E por último, o segmento de dados, DS, que armazena dados utilizados pelo programa. Também veremos isso mais para frente. E aqui, como eu falei antes, surgiram problemas, obviamente, com esse limite aí de 1 MB no Intel 8086 e 8088. O espaço de endereçamento total da segmentação funcionava da seguinte forma: era de 20 bits e tinha 1 MB, 2 a potência de 20, depois a gente vai estar fazendo esse cálculo aí. Funcionava da seguinte forma, para chegar nesses 20 bits. Era feito um cálculo para se chegar no endereço físico. O valor do segmento ele era deslocado 4 bits à esquerda, multiplicado por 16, dos 16 bits, e somado ao deslocamento. Ou seja, endereço físico é igual segmento vezes 16 mais deslocamento. Eu sei que é complicado por enquanto, mas logo mais a gente vai estar fazendo esse cálculo aí para entender melhor. E obviamente, com o aumento da capacidade de memória e a necessidade de lidar com dados maiores, esse limite rapidamente se tornou insuficiente, levando à necessidade de soluções mais complexas, como o uso de modos de operação estendidos em processadores posteriores. Então foi isso que aconteceu. 1 MB logo se tornou insuficiente para o que estava surgindo, o que era de se esperar com a evolução que vinha ocorrendo nessa época. Bom, e aqui temos um exemplo do deslocamento, que eu vou estar fazendo aqui um cálculo agora na prática. Puxei aqui a calculadora, então vamos lá. Vamos colocar a calculadora aqui no modo científico primeiramente. E vamos fazer 2 a potência de 20. E aqui a gente tem um total de 1 MB, que era exatamente a memória que o 8086 conseguia acessar. E agora eu vou colocar aqui no modo programador e a gente vai estar fazendo aqui esse cálculo. Como podemos ver, deixa eu colocar mais para cá. Temos aqui o segmento base 1, 2, 3, 4. O seguinte, eu vou colocar aqui em hexadecimal, porque os endereços no caso são em hexadecimal, vocês vão ver isso mais para frente. E eu vou colocar aqui da mesma forma, 1, 2, 3, 4. Isso em decimal vai dar 4.660. Vou colocar vezes 16, ou seja, os 16 bits. E isso daqui vai dar 74.560. Se a gente colocar aqui em hexa, olha só o que a gente tem. 1, 2, 3, 4, 0. Exatamente isso daqui. E esse 0 aqui é onde vai ocorrer o deslocamento, que é o offset aqui. Mais 2 igual. E aí, será que realmente é o endereço que está aqui? Vamos ver. 1, 2, 3, 6 e 2. Exatamente o mesmo endereço. E se a gente colocar aqui no modo binário, teremos aqui os 20 bits. É só contar. 4, 8, 12, 16, 20. Exatamente o total de bits que contém o endereço. Eu sei que isso pode estar parecendo muito complicado agora, mas mais à frente vocês vão ter uma compreensão melhor. As coisas vão se tornando um pouco mais amigáveis, por assim dizer. E agora a gente vai dar outro salto no tempo, vamos para 1985. E foi aí que surgiu
esse camarada aqui, o Intel 80386, o famoso i386. E aí a gente já entrou na era 32 bits. Então aí muita coisa já mudou. Os endereços, nós teremos agora endereços completos de 32 bits. Depois eu vou estar mostrando também, quando a gente de fato for trabalhar com código, será em cima dos 32 bits que vamos abordar esse curso aqui. E agora vamos falar desse outro gigante aqui, que é o John von Neumann, que ele também foi excepcional, foi um gênio, e ele tem uma arquitetura que leva o nome dele. É a arquitetura de von Neumann, que é um modelo de computador criado por ele, que descreve a organização básica de um sistema de computação. E ela é composta por CPU, que processa as instruções de dados, dividida em ALU, que é operações aritméticas e lógicas. Depois a gente vai ver melhor. Unidade de controle, que coordena a execução. A memória, que todo mundo conhece, que armazena dados e instruções, sendo o mesmo espaço utilizado para ambos. Entrada e saída, input, output, que permite a interação do computador com o ambiente externo, ou seja, o teclado, o mouse, o monitor. O barramento, que é o canal de comunicação entre os componentes, memória, CPU, entrada e saída. E os registradores, que armazenam de forma temporária dados da CPU. E também a gente vai aprender sobre isso daí em Assembly e vamos usar muito. E aqui nós temos uma arquitetura básica. Temos aqui a memória, a unidade de controle, eles trafegam aqui entre si. Aqui, como podemos ver, é o processador. E obviamente que isso aqui é só um exemplo muito básico, mas temos aqui a ALU, que é a unidade lógica e aritmética, e o acumulador, que também a gente vai entender mais para frente como é que funciona. Temos a entrada de dados e a saída. Atualmente, claro que um processador não seria tão simples assim. Por exemplo, hoje temos memória cache, entre outras coisas a mais. Mas isso aqui é só o básico para vocês entenderem mesmo. Essa foi a aula inicial aí do curso. Fiquem ligados aí no canal. Se for novo, se inscreve para não estar perdendo nenhuma aula. E é nóis, vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou!